Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá. Olha, a nossa conversa de hoje é esta. Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá. Os dois temas que nós vamos explorar nessa conversa nosso bate-papo, tá? A câmera hoje está um pouco diferente, eu estou tentando ajustar aqui para você. Pronto. Tá certo? Nós vamos explorar esses dois pontos, paz e santificação, tá bom? É apenas uma conversa aqui. Vamos conversar um pouco e esclarecer alguns pontos que passam, despercebido, tá? No nosso viver diário. Paz e santificação, tá? Se você for listar o que está em torno, tá? Deste ponto, tá? Desta palavra, paz. Vou escrever aqui, ó, paz. E vou dividir aqui em dois tópicos. Santificação, tá? Santificação. Ok. Tá. Já dá para você tirar uma conclusão, do que produz a paz. O que precisamos fazer para produzir a paz? Tá? A paz, ela é o fruto das boas relações entre as pessoas. Estamos falando da terra. Você está entendendo? Porque esta palavra aqui é para quem está vivo aqui. É para os seres humanos que ainda não partiram desta vida para outra. Porque os que já foram estão aguardando, tá, o seu momento para passar pelo trono branco e ser julgado no grande juízo final. Todos que foram, grandes e pequenos. Mas nós que estamos aqui ainda, precisamos tomar cuidado, precisamos estar atentos. Tá. Esta palavra está escrita no capítulo 12 do livro de Hebreus e o versículo 14, tá? Se você ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a paz está sempre sendo mencionada em todos os livros da Bíblia, tá? Mesmo que ela não seja mencionada diretamente, mas indiretamente ela está sendo mencionada nas ações dos seres humanos, tá? Nós não vamos se ater a isso para não ficar um vídeo tão extenso. Paz e santificação, tá? Qual é o oposto da paz? Guerra. Guerra, confusão, conflitos, brigas, dissoluções, contendas. Todas essas coisas que eu acabei de citar aqui são frutos de um ambiente sem paz. Mas quem que são os personagens que pode produzir a paz ou a guerra? Somos nós. O inimigo invisível das nossas almas, que é o diabo, vamos deixar assim o nome dele, que esse é o nome dado ao diabo, outros nomes que ele tem, ele procura minar os corações, minar as pessoas, para que elas vivam uma vida de conflitos, uma vida de dissolução, uma vida sem paz, sem alegria e uma vida de guerra.
Então, existem várias coisas que estão relacionadas ao nosso comportamento humano que, se nós não tomarmos cuidado, nós não teremos condições de produzir a paz. Uma das coisas que produz a paz é a longanimidade. O que é isso? É a pessoa ter paciência ao lidar com o seu próximo. E as pessoas não são iguais. Mas nós, trazendo este assunto para o seio religioso cristão, né, onde se fala muito da paz e da santificação. Às vezes o crente ele confunde uma coisa com a outra. Tá? Eu estou dando aqui só uma introdução desse tema. O servo de Deus, o cristão, a maioria das pessoas, pode até parecer uma crítica que eu vou dizer aqui, mas é uma observação de um crente que está na igreja há mais de 30 anos. Eu estou na igreja há mais de 30 anos. Eu sou membro de igreja desde 1988. Então, ao longo desse tempo, eu pude aprender muita coisa. E ao longo desse tempo, eu percebi que muitos filhos de Deus, eles confundem uma coisa com a outra. Às vezes, o cristão, ele acha que ele tem que ter paz só com um grupo de pessoas que está com ele ali. Por exemplo, se você tem uma congregação, uma igreja de 100 pessoas, há cristãos que ele entende que a paz precisa estar sendo evidenciada só nesse grupo de 100 pessoas. Aí fica de fora os vizinhos, fica de fora os colegas de trabalho, fica de fora os colegas de escola, os amigos, as pessoas a quem essa pessoa convive na sociedade. Se você mora num bairro, num distrito, numa vila, eu estou falando em locais, em um raio, vamos botar em um raio de 15 quilômetros, onde você consegue visualizar e conhecer as pessoas com quem você convive por mais de 10, 15, 20 anos. Então, existe uma confusão nessa questão do entendimento e, geralmente, muitos não se conversam. O apóstolo Paulo, na sua palavra, em muitos casos, tanto no livro de Colossenses, Filipenses, ele sempre evidenciou ou exortou, né? Ele trabalhou os cristãos daquele tempo a procurar a cordialidade, a procurar o bom relacionamento entre um e outro. Então, a paz, ela é o fruto das nossas boas ações conosco, com os nossos familiares, com o nosso próximo. Qual é o nosso próximo? Todas as pessoas com quem convivemos, dentro e fora da igreja. Você consegue entender isso? Então, a paz, ela não é um assunto ou um tema exclusivo de um grupo de pessoas. Quando a palavra diz segui a paz com todos, é todos. É todas as pessoas que estão incluídas no processo de humanidade. Talvez há pessoas que você nem conheça. Talvez nós vamos partir dessa vida para outra e não vamos conhecer todas as pessoas do mundo. Isso é impossível. Mas no ambiente onde nós estamos vivendo, convivendo com as pessoas, precisamos criar esse ambiente de paz. Precisamos fazer as pessoas entender que o mesmo Deus que trabalhou na minha vida e eu entendi o seu chamado e aceitei o seu chamado e levantei a mão aceitando o seu mandamento, a sua doutrina, aquilo que o agrada,
levantei minha mão aceitando a Cristo como meu Salvador, esse mesmo Deus que trabalhou na minha vida para me convencer, Ele quer a mesma coisa para o meu próximo. Talvez não vai ser da mesma maneira que aconteceu comigo. Com o outro porque cada ser humano em particular, ele tem uma linha de pensamento, ele tem uma forma de compreender as coisas, ele tem uma maneira diferenciada, os seres humanos têm uma maneira diferenciada de compreender as coisas um do outro. Por exemplo, se você tem uma pessoa que é líder de um grupo de pessoas, você vai observar que aquela pessoa, a sua liderança, é o que está dentro da sua cabeça. Trocando a liderança, seja de uma empresa, de uma organização, seja lá o que for, muda-se também a forma de lidar dessa pessoa. Deus, ele mesmo, ele é tão sábio que ele criou as pessoas com essa diferença de entendimento, até mesmo para a sobrevivência da raça humana. Difícil você entender o que eu estou dizendo. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, Cristo não é só o nosso Salvador, Ele é o Salvador do mundo. Agora, quando Ele nos alcança, a sua mensagem nos alcança, e nós o aceitamos, agora Ele quer que nós repassemos esta mensagem para o nosso próximo. Mas como repassar essa mensagem se eu não estou em paz com o meu próximo? Esse é o diferencial. Então, existem muitas pessoas que confundem essa questão. Há indivíduos, há pessoas que não dão um bom dia a outra pessoa porque não é do mesmo segmento. Claro que existe uns excessos nessas coisas todas, mas há pessoas que não cumprimentam o outro. Não vai ter no mundo pessoas da mesma linha de pensamento, terão várias. Cabe agora a ambos se respeitarem, porque cada lugar tem a sua diretriz, tem a sua ordenança. Eu devo respeitar a ordenança para a qual eu sou membro, o outro deve respeitar a ordenança lá, mas se ambos se encontrarem, devem ambos se respeitarem, não ficarem discutindo o que é bom ou ruim no segmento um do outro. Então, a paz, ela precisa ser explorada nesse sentido, na cordialidade, no tratamento ambos, e não vivemos como inimigo. Jesus, ele deu um exemplo muito claro quando ele disse uma passagem sobre o samaritano. Ali dá para você extrair o entendimento de como que as pessoas tratam o seu próximo, dependendo da forma que ele encontra. Certo? Jesus não quis aqui banalizar o levita, o sacerdote, não. Mas no meio dessas pessoas, há pessoas que são exclusivistas. Então, escolhe a quem ter paz. Então, nós precisamos ter paz. O que é paz? Viver em harmonia, ambos. Mesmo que a pessoa não é do mesmo segmento, ou nem crente ela é, mas é uma pessoa. Nós precisamos cumprimentar, nós precisamos lidar. E às vezes nós confundimos essas coisas e lidamos com as pessoas todos os dias. A outra coisa é a santificação. Um e o outro não pode deixar de se cumprimentar aqui. Eu estou dando uma introdução superficial nesse assunto, que ele é profundo, para nós entendermos isso. Podemos gravar o vídeo 2, 3, 4, 5 ou 6 desse mesmo assunto. Mas aí vídeo passa a ficar um pouco cansativo para você. A santificação, aí a figura muda. Outras pessoas também confundem a questão da santificação. A santificação é a aproximação daquele que é santo. Não tem outra conversa. A santificação, ela está ligada ao Criador.
A paz, ela é o resultado das minhas boas ações na vivência com o meu próximo aqui. E na minha vivência com o Criador. Agora, quando trata-se de santificação, eu preciso fazer uma escolha séria. Porque se Cristo realmente transformou a minha vida, eu não posso viver ao bel prazer e achar que eu vou agradar a Deus de qualquer forma. Há um entendimento de confusão nessa questão, que as pessoas, elas obedecem todos os segmentos da sociedade, quando se direciona a Deus, acha que Deus aceita as coisas de qualquer jeito. Deus ele é ordeiro. Toda a ordem que você vê no mundo, tudo aquilo que é de ordenância, de organização que você vê no mundo, é fruto do Criador. Então, se nós queremos ser santo, nós temos que ser separado do pecado. Então, há aqueles que confundem a paz e há aqueles que confundem a santificação. Ambos precisam andar alinhados. Eu não posso viver em guerra com o meu próximo e eu querer agradar a Deus. É uma hipocrisia. Deus está vendo que eu estou vacilando. A Bíblia diz no livro de João, não sei se é a primeira ou segunda epístola de João, que diz: aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, está em trevas, e nele não há verdade. É sério o negócio. Então, nós precisamos pensar nisso. Precisamos ter entendimento nisso. Senão, a nossa vida cristã, a nossa caminhada será uma caminhada de peso, sem ter peso nenhum. É um peso que eu estou criando. É um monstro de todo tamanho que eu estou criando. Eu crio uma ilusão gigantesca na minha frente e tenho dificuldade de compreender as coisas, tanto nas relações humanas, tanto na relação com o Criador. A paz, fruto das relações humanas. A santificação é fruto da nossa inclinação ao Criador. A santificação não vem de baixo, ela vem de cima. Aleluia! Ela não é fruto de baixo, ela não é mérito de baixo. Ela é mérito de cima. Quando você se inclina a estar atendendo às exigências do Criador. Uma delas é que ele está pedindo que você viva em paz com o seu próximo. Como é que pode? Você está em guerra com a sua família, guerra com seu vizinho, guerra com seu próprio. Chega na casa de Deus, na igreja, louva a Deus como se tudo tivesse certo. Dá uma excelente palavra, como se tudo tivesse certo. Mas está em conflito. Claro, precisamos separar as coisas. Eu estou falando de conflitos que nós projetamos. Não os conflitos que vêm até nós. É diferente. Conflito que eu projeto com a minha postura, com as minhas más ações. É isso que eu estou dizendo. Né? A paz ela é produzida dessa forma, das nossas ações. Agora, a santificação, grave isso. Hoje, muita gente quer provar as coisas de maneira superficial. A santificação requer profundidade, requer envolvimento com o Criador, requer obediência à sua palavra, requer que guarde os mandamentos de Deus. Não é as ideias humanas, não é as intenções humanas que têm que prevalecer sobre aquilo que o Criador pensa. Por isso que está essa confusão aí. A santificação, ela está muito além daquilo que eu e você pensa, daquilo que nós pensamos. A santificação, ela precisa ser trabalhada, buscada e vivenciada. Não é o superficial. Não é aquele momento de 2 horas lá
que eu passo na igreja somente. Solto fumaça, faço tudo, qualquer coisa, não. A santificação precisa da essência do Criador. E essa essência, ela não chega de qualquer maneira, não. E isso você precisa, precisamos ficar atento nisso. Tá? É só uma prévia de um assunto que é extenso. Você pode ver que eu citei pouca coisa aqui. Outra coisa que está anotada aqui é Colossenses capítulo 3, verso 13. Diz que nós precisamos suportar uns aos outros. Deixa bem claro aqui. Há alguns que estão vivendo como se a vida fosse só aqui. Não. Tem um juízo final. Tem um encontro com o Criador. Então nós precisamos. Eu quero bem, Senhor. Eu quero isso, eu quero aquilo. Amém. Mas e depois? Que tudo acabar, eu partir, fechar o paletó. E depois? Eu já me acertei para poder eu ter um encontro com o Criador e falar: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que para ti foi preparado. Já imaginou esse dia? Ele vai chegar. Então é necessário nós estarmos atentos. Que às vezes nós vivemos aquela vida no superficial, choramos e tal, esquecemos das nossas responsabilidades. Tá bom? É só um conselho que eu estou dando, a fim de que você tenha uma percepção melhor do seu ambiente. Tem que ser cordial. Pessoas que passam por você, nem você cumprimentando ela não te responde. Aí não é problema seu. Não vai brigar com ninguém porque não te respondeu. Se você deu um bom dia à pessoa e a pessoa não te deu ideia, fica na tua. Se você deu a paz do Senhor, que é o cumprimento dos cristãos, para alguém e a pessoa não te retornou, fique tranquila. Não precisa te aborrecer por isso. Está em paz com Deus? Está em paz com o seu próximo? Amém. Agora, se você cumprimentou o outro não respondeu, não lhe retribuiu a tua boa ação, a tua cordialidade, fique tranquilo. Porque realmente a paz ela precisa ser produzida. Mas há aqueles que não se importam com isso. Mas você precisa ter a mente clara para isso. Que paz está ligada às nossas ações. Santificação ao Criador. Tem que buscar. Algumas ideias que surgem aí, alguns movimentos que surgem aí, não é fruto de santificação, não. Está aqui da cabeça do ser humano. Pense nisso, para nós não confundirmos as coisas e acharmos que Deus está em alguns lugares e Ele não está. Tá bom? Um abraço. A gente conversa numa próxima oportunidade.